Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos. É um prazer ter vocês comigo novamente. Mais uma live. Este tema, travou. Este tema foi apresentado por mim na, no Instagram do Armos e Harmonia Chico Xavier. E algumas pessoas pediram para que eu fizesse aquele Facebook, né? Porque algumas pessoas não têm Instagram assim, não entram no Instagram. Então eu vou fazer ela por aqui. Uma explicação do Pai Nosso, que é uma oração tão pequena, né? Na verdade, em tamanho, mas é muito grande, né? No que ela passa para nós. E nós vamos decodificar, né, o Pai Nosso, o que é que Jesus nos disse, né, através do Pai Nosso. Nós pedimos, nós prometemos, principalmente, que é muito importante, né, através do Pai Nosso. E às vezes nós, por termos decorado essa oração, nós não prestamos muita atenção na mensagem que ela nos traz e os compromissos que nós, né, abraçamos quando fazemos essa prece, essa oração. Então, como sempre, antes de iniciar, eu vou vendo aqui que a Alessandra Pinheiro está aqui conosco, o Anderson Cardoso. Oh, Anderson, parabéns! Você está conosco, alguns dias que eu não vejo você por aqui. A Luciana Brito, a filha, a Maria Vilma Cavalcante, sempre aqui também fazendo presença. A minha prima Cida Veríssimo. A Cristiane Augusto, a Cristiane pediu, né, para que eu fizesse essa live aqui. Estou cumprindo, Cristiane, tá bom? Você pediu para que eu fizesse aqui, eu estou fazendo. O Wilson Norberto Cap, também meu amigo, a Dirce Porto, minha irmã do coração, Edith Figueiredo, né? Essas pessoas que estão sempre comigo, sempre me dando, né, essa audiência, todos me dando esse privilégio da presença. E ao longo da palestra, se possível, falarei. A Valde Souza também está aqui conosco. Né? A Maria Silva, ô Maria Mary, boa noite, conosco aqui também, né? A Virma Maciel, minha conterrânea lá de Piranga, abraço Virma, um beijo. Mas como sempre, né? Antes de iniciar a nossa live, nós vamos fazer aquela vibração inicial, né? Para que nós possamos entrar em contato mais íntimo com esses mentores amigos, e que Ele nos proteja, nos ampare sempre, como tem nos amparado e nos protegido. Então, vamos fechar nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos é oferecida de mais um aprendizado, e através do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que nós possamos, após essa live, quando nós orarmos, que nós fizermos a oração do Pai Nosso, nós analisemos bem o que nós estamos dizendo, o que nós estamos falando, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos nos propondo, né, a realizar após essa prece que é tão importante, que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores e a quem nos ofende. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livre-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. O Pai Nosso, né, é conhecida também como oração do Senhor ou oração dominical. E é sem dúvida a prece mais conhecida do cristianismo, que é mais orada, né? Mais falada. Ela foi ensinada por Jesus a seus discípulos em uma gruta, onde hoje existe uma igreja, né, que foi construída e é visitada por turistas. É a Igreja do Pai Nosso, que ela se chama, né? Foi proferida por Jesus, né, quando seus discípulos pediram a ele que os ensinasse a orar. E vamos relembrar, né? Antes, na nossa infância, né, para nós era hábito as crianças desde cedo aprenderem a rezar, principalmente o Pai Nosso, né?
nas famílias católicas, fazer o terço sempre às 18 horas era comum. E as crianças saberem o Pai Nosso também era comum. As novenas, né, que se fazia quando eu vivia no sítio, né, aquelas novenas, todos nós fazíamos o Pai Nosso, né, no sítio, onde se fazia, rezava o terço, né, e nós, as crianças, nós adorávamos, porque se encontrava as crianças, se brincavam, né, depois da reza. E depois da reza tinha bolo, né, tinha bolo para todo mundo, tinha doce, e nós adorávamos aquilo, né. As crianças brincavam no terreiro, né, a Vilma sabe disso. As prioridades hoje, né, salve algumas famílias, não são essas mais, são outras, né? As crianças hoje praticamente, a grande maioria, infelizmente, não sabe rezar. A religiosidade não tem sido prioridade em muitos lares. Não tenhamos dúvida, a prece, o respeito ao próximo e às leis de Deus é que irá mudar o mundo. E se inicia sempre nos lares, né? Nós vamos falar do Pai Nosso, né? Se pesquisar, vai ver que existe o Pai Nosso original e várias formas de apresentação, muito bonitas, por sinal, com várias interpretações. Jesus deixa claro nessa oração que o importante é a vontade de Deus. Quando nós prestamos realmente atenção na mensagem do Pai Nosso, certamente nós conviveremos melhor com as dificuldades, que por estarmos encarnados em um planeta de expiação e provas, dificuldades sempre vão surgir no nosso caminho. A prece é útil para todos e necessária para todos, independente da religião, independente da condição material ou condição social. Porque todos necessitamos de algum tipo de auxílio em algum momento da nossa vida. Na verdade, em muitos momentos, né? A prece é utilizada para louvar, pedir e agradecer. Na questão 659 do Livro dos Espíritos está a pergunta: qual o sentido geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, né? Podemos propor-nos por meio da prece pedir, louvar e agradecer. Pedir, livrai-nos do mal. Santificado seja o teu nome, estamos louvando a Deus. E agradecer. O amém, ele soa como agradecimento, porque ao final dos pedidos você tem a certeza que seremos atendidos. Só que nem sempre somos atendidos da forma que nós imaginamos. Por isso, seja feita a vossa vontade. Nós vamos falar sobre isso, né? Existem duas apresentações do Pai Nosso. A mais utilizada é a que está em Mateus, que tem 7 petições. A de Lucas, né? Apresentado com menos petições. E Jesus disse: quando orardes, digam assim ou falem assim: Pai nosso que estais nos céus. Quando nós dizemos Pai nosso que estais no céu, nós estamos chamando a atenção para um pedido que nós iremos realizar e que não prestamos atenção. Nós estamos aceitando a todos os seres humanos como irmãos, que é o Pai Nosso, né? Esse Pai Nosso é o Pai de todos nós, de toda a humanidade e todo o universo. Quando nós vamos nos dirigir a alguém, não dizemos primeiro o seu nome, né? Para que se identifique a quem estamos nos dirigindo. Neste caso é a Deus, que tratamos como Pai. O nosso Pai é inclusivo, né? Porque não coloca Deus como Pai exclusivo meu, de uma pessoa, mas de uma comunidade, né? De uma religião, de um país e também do nosso planeta. Mas todos os seres, né? Que são sua criação. Estamos dizendo Pai Nosso, olha a inclusão que tem, né? Compreender o porquê das situações que nós presenciamos, né? Que esse pai que algumas vezes, né, nós temos dificuldades em compreender diante dessas situações. Questionamos às vezes suas decisões, né? Principalmente quando acontecem desencarnes ou situações difíceis na nossa vida, como no momento que nós estamos vivendo. Por que essa pessoa foi embora e não aquela outra? Já julgamos, né? Porque este é bom e o outro é ruim, mas por que o bom foi e o ruim ficou? Porque Deus permite esses sofrimentos, essas situações difíceis, né? Hoje, através da doutrina espírita, nós já conseguimos compreender melhor, porque sabemos da reencarnação e das provas que cada ser humano deve cumprir. Jesus veio, né, para que aquela ideia de um Deus mau, né, aquele Deus isolado lá no céu, né, acima de todos, orgulhoso, que apenas ordenava e nos mandava para o inferno quando errávamos, não era verdadeira. Mas que ele é todo poder, mas também muita bondade, né? Esse Pai Nosso, né, que está nos céus, mas está conosco o tempo todo. Ele não está no céu isolado, nos olhando e
né, se maravilhando com nossas dificuldades, claro que não. Santificado seja o teu nome. Santificar a Deus é respeitá-lo, sempre, independente do que aconteça. Sabemos, né, que seres humanos, diante de tudo que nos aconteça durante nossas encarnações, somos humanos e necessitamos dessas situações. Tem as situações boas, mas também existem situações negativas, né? Santificar a Deus é sempre respeitá-lo, seja no momento de felicidades e alegrias, como nos momentos de dificuldades e de tristezas, que é mais difícil para nós. Agradecendo a Ele pelo que temos e pelo que Ele, em sua sabedoria, não permite que tenhamos naquele momento que imaginamos merecer. Santificado é algo diferenciado, e Deus é diferenciado, é único, é sagrado. Na questão 1 do Livro dos Espíritos está lá o que é Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é Deus e não quem é Deus? A pergunta é muito, esse o que é muito importante. Deus não é como nós, Deus é nosso Pai, Ele nos criou. Ele não é quem, ele é o que é Deus. O que é Deus é muito abstrato, porque nem os espíritos muito mais evoluídos do que nós não conseguem ainda explicar Deus, ainda mais nós na nossa condição evolutiva, né? Deus é algo que não conseguimos decifrar. É tão maravilhoso que não conseguimos decifrar, porque Deus está em tudo, Deus é tudo, né? Ele não é quem como nós seres humanos, né? Nós somos a sua criação. Deus é o arquiteto do universo. Só isso. Né? Poder dizer que Deus é o criador de tudo que existe, o que conhecemos e o que ainda não conhecemos, e o que ainda irá ser descoberto e criado. Porque Deus cria sem parar. Porque Jesus nos disse, né? Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. No estado de João, capítulo 17, versículo 30. Deus não é quem, porque não é como nós, né? Ele é criador. Nós somos as suas criaturas. E o mais importante, se santificado é o teu nome, não devemos jamais usar seu nome em vão. Não existe uma definição, né, para Deus. Mas Voltaire, certa vez, disse: o universo me espanta e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. Então, ele diz que todo esse universo, né, parece um relógio que anda tão certinho. E o relojoeiro, claro, ele disse para nós que é Deus, né? Uns falam Deus, outros falam Jeová. Deus é tratado de vários nomes, mas é o Criador de tudo, não importa o nome que se dê a ele, né? Poder-se dizer que Deus é o infinito? Está no Livro dos Espíritos, a resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Então, Deus está acima da nossa inteligência ainda. Ele é muito difícil para nós conseguirmos saber e decifrar o que é Deus. Mas sabemos que Ele está sempre no controle de tudo, é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas que existem. Deus está muito acima da nossa capacidade de compreensão ainda, né? Jamais jure pelo nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o tomar seu nome em vão. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 7. É o terceiro mandamento do Decálogo também, né? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é o reino de amor e de bondade. Para que este reino adentre em nossos corações, não existe uma fórmula pronta. Necessita que pratiquemos a caridade, nos utilizando sempre dos ensinamentos do Mestre Jesus. E de todos os exemplos que Deus nos enviou ao longo dos milênios. Quantos exemplos Ele nos mandou, né? De bondade, de caridade, de amor ao próximo. Quantos, né, ícones Ele nos enviou? Vamos falar do Chico, pelo menos, né? Da Madre Teresa, que vamos falar deles aqui mais adiante. Adentramos este reino. Não é fácil nós adentrarmos este reino, para que nós trabalhemos nossas falhas, que são muitas ainda por estarmos reencarnados, né, nos planetas de expiação e provas. Mas o reino de Deus não é externo, ele não vem de fora para dentro, ele vai de dentro para fora, o movimento é contrário, né? É interno para externo, nós doamos de dentro para fora, não vem de fora para dentro, né? É do espírito para o mundo, para o próximo, através de atos de bondade, de doação, de respeito e principalmente compreensão. Não vou citar amor, porque na condição em que nós nos encontramos, evolutivamente falando, é claro,
ainda não conseguimos praticar o amor em sua essência. Mas o respeito, a compreensão, a aceitação das deficiências, né, morais do que nos cerca, para que aceite também as nossas deficiências morais, já é o primeiro passo para nós conseguirmos, né, atingir esse amor. Já é um passo para nós que este reino adentre os nossos corações, os nossos espíritos, as nossas almas. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa afirmação é muito importante, como todas as outras, e também interessante. Como diz, nós não prestamos atenção no que nós dizemos, né? Porque oramos dizendo que aceitamos a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, mas queremos que seja feita a nossa vontade, né? E não a vossa vontade, a vontade de Deus. Muitas vezes nós não nos conformamos e não aceitamos o que Deus, né, nos reserva e que Deus apresenta para nós no mundo. Mas queremos sempre que seja a nossa vontade. Aceitar os desígnios de Deus, quando esses desígnios envolvem principalmente a separação, principalmente através de um desencarne de alguém que amamos. Agora, às vezes é difícil a aceitação da vontade de Deus. Quando eu não consigo aquele emprego que eu sonhava, quando eu não consigo aquela convocação que eu esperava, quando não acontece aquilo que eu esperava conseguir, seja materialmente ou mesmo espiritualmente, eu não consigo. Seja feita a vossa vontade. Muitas vezes nós temos dificuldades em aceitar e seja feita a vossa vontade. Neste momento é que a nossa fé é testada. Descobrimos que essa parte do Pai Nosso, né, é bem difícil de ser colocada em prática. E essa é a vontade, né, aqui na Terra quando estamos encarnados. Nós queremos isso, né? Que seja feita a nossa vontade. Mas e no céu? Seja feita assim na Terra como no céu. E vamos fazer a vontade de Deus também no céu? Novamente, vamos esclarecer que Jesus usava a palavra céu, que naquele tempo seria até difícil se falar de plano espiritual, de mundo espiritual. Então é céu e inferno. O céu seria, né, o universo, quando se retorna ao mundo espiritual, né? Não se falava, se denominava céu, mas nós notamos que hoje se utiliza ainda essa palavra céu, inferno, né? E não pátria espiritual, em muitos segmentos religiosos, muitas pessoas falam. A doutrina espírita fala da continuidade da vida, né? Do espírito que é imortal, após a morte do corpo físico, que não é no céu nem no inferno, né? Na verdade, mas no mundo espiritual, na morada que o espírito conquistou durante sua encarnação através dos atos que praticou. Esse como no céu significa que, havendo a continuidade da vida no mundo espiritual, tanto aqui como lá, devemos seguir obedecendo às leis de Deus. E não é só isso. Tanto lá como aqui, existem locais onde o espírito também convive com dificuldades, com punições se necessárias. Por isso, aceitar a vontade de Deus quando aqui encarnados e também quando desencarnados no mundo espiritual, que muitos de nós sofremos após o desencarne. E muitos espíritos que estão no mundo espiritual, que já desencarnados, que passam dificuldades e que sofrem, se revoltam contra Deus, como se revoltavam aqui quando ele tinha o corpo físico. Então, aceitar a vontade de Deus, tanto aqui no corpo, quanto após o desencarne no mundo espiritual, é como assim na terra como no céu. Não quer dizer que nós desencarnamos já vamos voltar para o céu. E não é assim. Aparece o céu e o inferno, que eu fiz, né? Aqui também, que nós falamos sobre isso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão material é indispensável à sobrevivência do nosso corpo. O alimento espiritual é mais importante ainda. Nós devemos saber o momento de oferecer cada um desses alimentos. Existe o momento de oferecer o alimento para o corpo e o momento para oferecer o alimento ao espírito. Jesus nos prova isso quando promoveu a multiplicação dos pães, não é verdade? Ofereceu o alimento ao povo antes de oferecer para eles os ensinamentos do Evangelho. Porque ninguém consegue ouvir, nem mesmo o Evangelho, com a barriga vazia e desnutrida. Chico Xavier também falou sobre isso, né? Uma pessoa observar os necessitados tomando sopa que ele servia, perguntou: o senhor acha que o prato de sopa vai resolver o problema do mundo e a fome do mundo? Aí Chico respondeu: o banho também não resolve o problema de higiene do mundo, mas nem por isso podemos dispensar, ou seja, cada um fazendo a sua parte, né? Uma Madre Teresa falava: o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então é importante fazer o melhor que nós pudermos.
E certa vez perguntaram a Madre Teresa, né, por que ao invés de dar o peixe, né, o alimento no caso, né, ou ensinasse aquelas pessoas que ela auxiliava a pescar. Madre Teresa disse que não adiantava querer ensinar alguém a pescar se ela não estava em condições sequer de segurar a vara de pesca. E é verdade, muitas pessoas chegam em instituições religiosas necessitando de auxílio, que elas não têm força para nada. Se não der o primeiro passo, se não der o primeiro auxílio, se não der um prato de comida, um alimento, não adianta falar de evangelho para alguém se ela necessita de alimento material, se ela necessita se alimentar. O alimento espiritual é importantíssimo, claro, ou mais importante. O evangelho é um alimento do espírito, mas esse alimento deve ser oferecido a quem tem desejo de se alimentar dele. Deve respeitar o momento de cada ser humano. O alimento do espírito é bom, mas é no momento certo, assim como o alimento do corpo também. Devemos consumir esse alimento, procurar consumir esse alimento todos os dias, porque será ele que irá nos sustentar nos momentos difíceis de nossa caminhada. Esse alimento espiritual, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa parte é complicada, né? Pedir perdão a Deus não é difícil, né? Nós pedimos perdão inúmeras vezes a Deus. Nós pedimos perdão até mesmo antes de desejar o mal às pessoas, né? Assim que nós fazemos. Que Deus me perdoe, mas eu queria que tal pessoa, né? E já atiramos aquela maldade que nós temos no coração, né? E lançamos já a maldição. Que Deus me perdoe, mas olha, eu vou falar. Não é assim que nós fazemos? Se analisar, nós somos perdoados por Deus várias vezes em um dia. Aqueles 70 vezes 7, né, que Jesus disse a Pedro, devíamos perdoar, dar 490 vezes, essas 490 vezes talvez não dure uma semana para nós gastarmos esse saldo de 490. De tanto que nós somos perdoados por tantas coisas que nós dizemos, e principalmente por coisas que nós pensamos. Que não basta nós não falarmos, nós temos que também não pensar. Esse é o problema, né? Mas esse perdoar 70 vezes 7, na verdade, significa o perdão infinito, né? Felizmente, né? Porque se fosse só 490 vezes, nós já não tínhamos direito a nenhum perdão por parte de Deus. Quando é para Deus nos perdoar, é bom realmente ser perdoados infinitamente, né? Mas e nós, perdoamos infinitamente? Perdoamos da mesma forma que nós oramos, que nós estamos prometendo aqui no Pai Nosso, né? Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoamos da forma que nós oramos? Ainda não, mas nós perdoamos mais que antes, já compreendemos mais que antes, porque o perdão está associado à evolução espiritual. Se nós não evoluímos, nós não aprendemos. Ascendência espiritual e moral que nós ainda não possuímos, mas que possuíamos menos antes. Hoje nós já possuímos um pouco mais. E assim, aos poucos, a nossa evolução. E quanto mais lhe será dado, mais lhe será pedido, né? E quem se denomina espírita cristão e já compreende o valor do perdão, mesmo porque sabemos que nada é por acaso. Então nós devemos procurar, na medida do possível, perdoar compreendendo. Porque só quando nós compreendemos, nós perdoamos. E é perdoando que se é perdoado, como dizia São Francisco de Assis. A dificuldade do perdão é o maior entrave da nossa evolução. Nossa e da humanidade em todos os tempos. Não só na terra, mas também no céu. Porque nós levamos conosco, como eu disse antes, né, na morte do corpo físico, as mágoas, as revoltas, né? Porque essas mágoas estão no espírito, não estão no nosso corpo que permaneceu aqui na terra, né? A veste que nós abandonamos aqui, quando nós estávamos encarnados, mas isso está entranhado no nosso espírito, que o espírito é imortal, e sendo imortal, o registro de amor e de ódio permanecem presentes, né? Assim na terra como no céu, continua, onde nosso espírito estiver, onde estarão os nossos pensamentos, o que nós gostamos, o que não gostamos, o que nós amamos, o que nós não amamos, o que nós odiamos e o que nós não odiamos, né? Que não é o céu no sentido, né, de um lugar reservado aos eleitos, mas um mundo espiritual. E nós perdoamos mesmo? Perdoamos de coração? Já conseguimos fazer isso? Se nós não conseguimos, vamos procurar nos esforçar. Eu falo por mim, porque é muito difícil realmente nós perdoar muitas situações que acontecem conosco. Nós pensamos que já perdoamos, que esquecemos, mas quando surge um fato novo e alguém comenta sobre o assunto, nós revivemos aquela situação e sabemos que é difícil perdoar algumas coisas que acontecem na nossa vida, né?
principalmente quando vem de pessoas que nós amamos, que nós imaginamos que, né, merecemos o seu respeito ou coisas assim. Então, é muito difícil para nós ainda praticarmos o perdão na sua essência, como Jesus, como Chico, como todas essas pessoas decisivas que Deus nos enviou, nos mostrando como que se deve perdoar, né? Não nos deixe cair em tentação, né? As leis divinas nos mostram que são as tentações, é o que nós não devemos fazer. O que são as tentações? São as coisas negativas, é a porta larga, né? É a porta larga. Porta larga, porta estreita, é nós evitarmos e fazermos o possível para não entrarmos, né, nessas situações negativas, né? Que a vida sempre nos oferece duas opções, não é verdade? Dois caminhos, o mais fácil e o mais difícil, a porta larga, a porta estreita, o da virtude e o do vício, né? O do erro e o do acerto. O que nos põe a perder são representados por essa porta larga. A resistência a essas situações é representada pela porta estreita. Nós sabemos quais são as tentações, né? E o caminho errado, que é sempre contrário às leis de Deus. E muitas vezes nós caímos nelas do mesmo jeito, né? Porque a porta larga é muito mais visitada, como diz no Evangelho. E essas tentações, nós pedimos a Deus para elas não venham para nós, mas elas são necessárias, porque são as nossas provas. Como é que nós vamos saber se nós vamos resistir às tentações se elas não vêm para nós? Para que nós sejamos provados diante dessas tentações, se nós vamos ceder ou não a elas. O planeta é de expiação e provas, não é verdade? Somos provados em toda a nossa existência. A nota que nós iremos conseguir nessas provas depende apenas de nós, da nossa vontade e não ceder ao mal, não ceder às dificuldades. Não devemos pedir a Deus que afaste essas tentações de nós, mas que nos dê força para resistir a elas. Quando cometemos erros, podemos reclamar com Deus, dizendo que o Senhor permitiu que eu caísse em tentação. Nós, sendo espíritas, sabendo ser seres reencarnantes, temos a noção que assumimos antes do reencarne provas que iremos enfrentar, não é? E que estão relacionadas às tentações que teremos que escolher se iremos ceder ou não a elas. E se cedermos a elas, Deus dirá, meu filho, eu te apresentei os 10 mandamentos de Moisés, depois enviei Jesus, que simplificou em apenas 2, mandei um monte de ícones para você ver como se deve fazer ou não. E você acabou fazendo errado, mas você vai ter nova oportunidade da reencarnação, só que você vai ter que rever todas as tentações a que você cedeu e nós vamos reencarnar e reencarnar até nós aprendermos, né, a resistir a essas tentações, bravamente, né? Basta não fazer ao próximo que não gostaria que me fosse feito. Basta fazer bom uso, né, do livre-arbítrio e consciência para que menos erros sejam cometidos por nós. Eu digo menos erros porque em nossa condição evolutiva ainda cometemos muitos deslizes. Podem ser menores que aqueles que cometemos antes, mas ainda cometemos muitos erros e muitos deslizes. Então essas tentações são, né, o nosso treino para que nós cedamos ou não essas tentações que surgem em nosso caminho todos os dias. Mas livrai-nos do mal. Na verdade, não é nos livrar do mal, né? Mas não cedermos a este mal. Porque a convivência com o mal é necessária, né? Porque para nós, senão não estaríamos reencarnados aqui, onde o mal ainda predomina. E conviver, né, com essas situações neste planeta, estar em contato com o mal é necessário para que nós cumpramos nossas provas, que é basicamente resistirmos a tudo que é mal. Que pode se apresentar na nossa vida de várias formas. Que todos nós temos a noção do bem e do mal, porque quando somos criados, simples e ignorantes, Deus nos dá a consciência e o livre-arbítrio para nós sabermos o que é mal e o que não é mal. Mesmo porque, apesar de que muitas vezes nós cometemos alguns males e nós não conseguimos detectar aquilo como mal em determinada época da nossa encarnação por desconhecimento. Mas quando nós já temos o conhecimento, nós passamos a nos punir e sermos punidos, que nós já sabemos. Enquanto não sabemos, nós não temos noção, então nós não somos punidos. A punição é sempre nossa mesmo, da nossa consciência, né? E essa noção do bem e do mal vai se desenvolvendo ao longo de nossas encarnações, com evolução e compreensão do que é do bem e do que é do mal.
Porque às vezes ainda pensamos estar, né, praticando o bem, e ele pode ser um mal mais adiante no nosso pensamento, quando nós evoluímos, quando nós aprendemos que aquilo não é bom. E muitas vezes nós fazemos hoje coisas que pensamos ser boas, e daqui a algum tempo vamos descobrir que não são boas. Isso se chama evolução, mas nós temos que nos punir, porque nós não sabíamos, mas quando nós já sabemos, aí sim nós seremos punidos, porque nós já sabemos. Não se pode punir o indígena como se pune o homem civilizado, porque cada um tem o seu entendimento, a sua compreensão, né? Exemplo, na criação dos filhos costuma muito ocorrer, porque o mal é avaliado de acordo com o nosso conhecimento, e não é necessário reencarnar para ter essa noção. Muito que praticamos há tempos, né, nessa encarnação mesmo, que não víamos como mal, hoje já mudamos nossos pensamentos. O mal praticado sem a noção do seu alcance é menos culpável, quanto, né, após o momento em que nós sabemos que aquilo é o mal. Então, o mal, ele é mal até o momento que nós ainda estamos praticando aquela situação negativa. Às vezes nós pensamos que aquele mal é um bem. Quantas vezes nós fizemos alguma coisa anos atrás, décadas atrás, pensávamos que aquilo era bom, e hoje nós descobrimos que aquilo hoje é um mal. Isso se chama evolução. E tem no final, amém. O amém e o assim seja, né? O amém quer dizer que nós estamos de acordo com o que se disse. Significa concordância, consentimento, aprovação incondicional. E, claro, nos propondo a procurar, né, colocar em prática aquilo que acabamos de dizer em nossa prece. Então, o fechamento, né, do Pai Nosso, amém. Estamos concordando com tudo que nós nos propomos nessa oração. Perdoar a quem nos tem ofendido, né, que é a parte mais importante, né? Não nos deixe cair em tentação, né? Livre-nos, Senhor, de todo mal. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que para mim é a parte mais importante do Pai Nosso. Nós estamos nos propondo a perdoar a quem nos ofende. Quando nós aprendermos a praticar o perdão em sua essência, nós realmente estaremos prontos para o mundo de regeneração que se aproxima muito rapidamente, né, para que nosso planeta mude a sua vibração. Espero que as explicações, né, a decodificação do Pai Nosso tenha sido útil a todos, que nós possamos, quando nós orarmos novamente o Pai Nosso, nós orarmos bem devagarinho, analisando o que nós estamos dizendo, porque a prece decorada causa isso, né? Então, por isso que a prece, às vezes, ela é feita sem ser com a oração decorada, ela é muito mais fácil de se falar com Deus. Porque nós falamos uma prece decorada, nós a decoramos e não observamos o que nós estamos pedindo e o que nós estamos nos propondo. Essa é a parte, mas estamos nos propondo, no final da oração, com esse amém, a aceitar tudo o que nós oramos, né, do início ao fim da prece. Vamos aos parabéns. Parabéns ao Natan Andrade, né? Aniversariou dia 17. Parabéns, Natan. Um abraço, meu querido. Tudo de bom. A Bruna Caramante aniversariou dia 16. Zilda Maria Vieira, dia 16. Simone Canachir, minha companheira lá do Seixas. Inclusive estudamos juntos. Dia 18, né? Ela aniversariou. Regina Margarida Simone Vaniante, minha querida, aniversariou dia 18. Miguel Dibe, dia 19. Sandro Luiz Veríssimo, meu primo querido. Parabéns, Sandro. Elisânia Silva, lá de Sítios Novos do Sergipe, a nossa prima, dia 20. A Anteia Capel, da Imobiliária Capel, aniversariou dia 20. Né? A Júlia Becker, irmã da nossa querida Kika Becker, lá em Campos Novos, Santa Catarina, aniversariando hoje. Matheus Inácio, também de Sítios Novos, lá do Sergipe. Nossa, nossa priminha, né? Parabéns, Matheus. A Raíssa Mariana, também de Sítios Novos, aniversariou. A filha da Edivânia Gomes, nossa prima também. A Silene Gomes Pereira, vibramos por ela. A esposa do Alexandre Pereira, vibramos por ela aqui na live, semana passada e também no Face.
internada no Hospital São Cristóvão em Santo André, estava entubada, em situação grave. Felizmente já está bem, está no quarto e parece que amanhã já vai estar de alta, retornando ao seu lar. Agradecer a todos pelas vibrações que foram feitas. A Sirene está bem, já está no quarto, consciente, já sem aparelhos. E se tudo correr bem, amanhã ela estará retornando ao seu lar, junto da sua família. Isso é muito importante. Que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que vibraram e continuam vibrando por ela. Mas não vamos vibrar apenas por ela, vibrar por todos que estão em situação difícil. Apesar de estar diminuindo a pandemia, tem muitas pessoas ainda internadas, muitas pessoas necessitando de preces, de orações, que todos sejam amparados. Não só ele, mas também os médicos, todos que estão envolvidos no tratamento, os familiares, os amigos. Que todos recebam essa vibração positiva de nós, né? De toda a nossa comunidade. E vamos encerrar, né? Fazendo aquela vibração final. Muita paz a todos vocês, muita paz nos nossos lares, muita paz no mundo, muita paz onde quer que nós estivermos, muita paz para o mundo, que nós possamos ter força necessária para vencer os empecilhos que têm surgido na nossa vida. E pode ter a certeza que Deus está sempre no comando de tudo, porque Ele é o Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o seu nome, Senhor. Então vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que tivemos mais uma vez de aprendizado. Que nós possamos agradecer sempre esse Pai maravilhoso, que nos ensina quando nos dá o que pedimos e também quando nos oferece o que nós merecemos, que nós imaginamos merecer naquele momento. Porque o Pai não dá tudo que o Pai pede no momento que ele imagina merecer. Que nós tenhamos a paciência necessária para conviver com os momentos de alegria, mas também com os momentos de tristeza, com os momentos de dificuldades que surgem em nossa caminhada. Pedindo que vive por todos os enfermos dos hospitais, pedindo que vive por todos os nossos familiares, vibrando pelos nossos amigos, principalmente por aqueles que se dizem nossos inimigos. Que a paz reine em todo o nosso planeta, em todo o mundo, no nosso bairro e principalmente dentro dos nossos lares. Que a paz esteja presente no coração de todos nós, principalmente nos momentos de dificuldades. E não são poucos os momentos que surgem no nosso caminho para que nós passemos por essas provas e possamos retornar ao mundo espiritual muito mais evoluído do que quando aqui chegamos. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, Pai, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz a todos novamente. E que Deus esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, através do Mestre Jesus, através dos mentores amigos. Que o nosso querido Bezerra de Menezes, o médico dos médicos, o médico dos pobres, esteja sempre presente nos hospitais e em todos os locais onde estiver alguém necessitando de auxílio, necessitando de amparo e necessitando de cura. Uma boa semana a todos e amanhã, às 20 horas, estarei fazendo uma palestra no Centro Espírita Irmão X, uma palestra presencial. Vamos falar da indulgência. Então, estão convidados. Quem quiser comparecer, Centro Espírita Irmão X, o Eduardo Ferreira França, 664, na Vila Moraes. Um beijo a todos e que nós possamos estar juntos na próxima semana, abordando mais um tema, abordando mais um ensinamento do Evangelho. Muita paz a todos e um bom final de semana. Fiquem todos com Deus.